Meus queridos irmãos, observem que o Senhor nos repetiu na primeira leitura de hoje a mesma palavra que nos disse na primeira leitura da missa de abertura deste Renasce. Foi a mesma leitura. Nos chamou de povo de Sodoma, de magistrados de Gomorra, e nos convidou à conversão. O Senhor nos disse claramente que não lhe agrada a nossa oração se não é sincera, que sente fastio da nossa liturgia se for mero culto exterior, e nos mandou que nos convertamos. O Senhor também disse que sabe da gravidade do nosso pecado. Pode ser tão escuro quanto o carmesim, um vermelho escuro, fechado. Ele se dispõe a torná-los brancos, como a neve. Disse claramente. Então vejam a mesma palavra do início do retiro. É uma palavra do Senhor, uma exortação insistente do Senhor. Mas converter-se não é converter-se a qualquer coisa. Converter-se quer dizer verter para uma direção, virar-se para uma direção. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E o modelo para o qual nós devemos nos converter não é outro que não Jesus. Na segunda leitura, São Paulo disse: renovai vosso espírito, vossa mentalidade, revesti o homem novo criado à imagem de Deus. Não é Adão não, viu? Não é Adão não. Deus criou o homem à sua imagem. Quem é essa imagem de Deus perfeitíssima? Está lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Através dele e para ele tudo foi criado. E aprove a Deus, reconciliar consigo todas as coisas pelo sangue da sua cruz. Quem é o homem perfeito? Quem é a imagem de Deus? Quem é a forma que o Pai olhou desde o início e nos criou? Jesus, o Filho feito homem, morto e ressuscitado. Esse Jesus que vimos contemplando nesses dias. Esse Jesus que foi todo um canto de louvor ao Pai. Esse Jesus que se esvaziou na encarnação e continuou se esvaziando até a morte de cruz. Esse Jesus a quem o Pai glorificou. Quem é a imagem de Deus? Jesus morto e ressuscitado. A quem é que nós temos que nos converter? A Deus. Como? Nos revestindo do homem perfeito. Fazendo da nossa vida uma vida crucificada, morta e ressuscitada. Em outras palavras, uma vida pascal. Uma vida pascal. O cristão vive em Páscoa. O cristão vive passando do vermelho, do carmesim do pecado, para uma vida pura como a neve, branca. E tem como modelo Jesus. Não pode ser outro. Jesus, no Evangelho, senta-se no monte, como Moisés na cátedra. E nos diz 8 bem-aventuranças. É a perfeição. 7, que já é um número perfeito, mais 1. A perfeição consumada. De quem Jesus está falando aqui? Quem é o pobre diante de Deus? Quem é o pobre que deixou que Deus reinasse nele? Quem é o aflito que chorou, que ofereceu súplicas ao Pai? Quem é o manso, a ponto de dizer: vinde a mim, aprendei de mim? Quem é o puro de coração, porque viu tudo com os olhos do Pai? Quem é o misericordioso? Quem foi o perseguido pela justiça do reino? Não é qualquer justiça, é a justiça do reino, quer dizer, a vontade do Pai. Quem é? Aqui Jesus fala dele.
Aqui Jesus está traçando, mostrando a fotografia dele. É ele o bem-aventurado. Bem-aventurados sois, se fordes como ele. Se tiverdes os sentimentos dele. Na verdade, essas 8 bem-aventuranças são uma só. Jesus vai destrinchando a única bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que diante de Deus são pobres, totalmente abertos para Deus. A vida que tu me deste é tua, Senhor. Sou pobre diante de ti. Toma-me, plasma-me, replasma-me. Se for preciso, quebra-me de novo e reconstrói-me. Sou teu, vim de ti, vou para ti. Como Jesus disse, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo o mundo e volto ao Pai. Assim. Essa é a única bem-aventurança. Não precisa aprender as 8. Basta a primeira. Bem-aventurado o que é pobre diante de Deus. O que deixa, como Jesus, Deus ser Deus na sua vida. Desse é o reino do céu. Não só depois, no juízo final, mas agora. Deus reina no coração dele. Quem olha para ele, vê Deus reinando. Quem olha para esse, vê o reino dos céus. Mas isso nós não podemos sem a ação do Santo Espírito. Nos convertemos ao Pai. O modelo é Jesus. Mas o princípio que nos converte é o Espírito de Deus. Onde vocês lerem graça na Bíblia, na teologia, pode no lugar de graça colocar Espírito. É o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus que vai me dando os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus. O Espírito é totalmente de Jesus. Ele não faz nada em mim a não ser recordar Jesus. Me dá os sentimentos de Jesus, testemunhar Jesus. Quanto mais Espírito em mim, mais eu terei os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus. Por isso sejamos dóceis ao Espírito nesta tarde. Que o Espírito, eu dizia na meditação, que não brinquem com o Espírito Santo. O Espírito é fogo. Jesus disse que ele iria arguir o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça, quanto ao julgamento. É o Espírito, só o Espírito pode fazer isso, convencer você do seu pecado. O que é que o fogo faz? Eu sou neto e bisneto de ferreiro. Eu vi muitas vezes meu avô e meu bisavô na forja. Pegava o ferro, colocava lá no fole. O que é que o fogo faz no ferro? Primeiro, impregna o ferro todinho. Ilumina. O fogo faz isso. Primeiro ilumina. Depois queima, purificando. E depois deixa incandescente. Eu vi tantas vezes isso. Coloque no fogo palha e ferro. O fogo primeiro ilumina. Mostra o que é palha e o que é ferro. A palha some. O ferro fica incandescente, purificado. É isso que o Espírito faz em nós. Primeiro ele ilumina, ele nos convence do nosso pecado. Enquanto o Espírito não convencer, ninguém convence. O diretor espiritual fala, o reitor fala, a palavra de Deus fala, o confessor fala, e você procura escapar. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Só quando o Espírito convence, aí eu vejo o pecado. Aí eu me condoo com o meu pecado. Aí eu sinto horror do meu pecado. E aí eu me disponho, com a ação do Espírito, a combater o meu pecado. Vejam, primeiro o Espírito mostra. E eu vendo e confessando, o Espírito purifica. O perdão dos pecados é dado não pelo Espírito Santo, hein? No Espírito Santo. Tudo na nossa fé vem do Pai. A fonte é só o Pai. Tudo na nossa fé vem através de Jesus.
E tudo na nossa fé se dá no Espírito Santo. O Espírito então queima esse pecado, queima, porque nos queima. Aí o que em nós for palha, e o pecado não passa disso, ele queima. E o que em nós for precioso, ele vai transfigurando. Até o dia em que nós sejamos totalmente transfigurados em Cristo Jesus. É a ação do Espírito. Por isso peçamos nessa tarde. Eu vou fazer agora um exame de consciência com vocês. Mas minha palavra não vai valer uma pipoca se o Espírito não convencer o coração de vocês. Por isso peçam ao Espírito de Cristo que lhes dê a docilidade, um coração capaz de reconhecer o Senhor e de realmente reconhecer o seu pecado. Só o Espírito mostra, só o Espírito convence, e pela imposição das mãos do sacerdote dará o perdão no sacramento da reconciliação. O Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Tenho de verdade feito de Deus o tudo da minha vida, minha maior riqueza. Tenho confiado em Deus. Tenho dado no meu coração o lugar de Deus, o senhorio de Cristo a alguma pessoa, a alguma coisa, a alguma ideia. Quem reina no meu coração? Meu coração tem sido indiviso, todo de Deus, desse Deus que é um Deus ciumento. Meu nome é ciumento, diz ele no Deuteronômio. Tenho rezado, tenho sido fiel à liturgia das horas, mesmo no período de férias, mesmo na pastoral. E aqui eu chamo a atenção de vocês, para vocês é facultativo, mas é sumamente recomendável, e para os sacerdotes e diáconos é obrigatório, a liturgia das horas integral, os 5 momentos: leituras, laudes, hora média, vésperas e completas. E chamo a atenção para o ofício de leituras, que é uma fonte de sabedoria espiritual, uma fonte de vida de oração, uma fonte de exegese pura, uma fonte de espiritualidade. Tenho honrado, respeitado as coisas de Deus, o nome de Deus, tudo aquilo que é de Deus, que diz respeito a Deus. Tenho tido uma participação piedosa, respeitosa, devota na Santa Missa. Tenho celebrado os santos mistérios na liturgia, realmente com todo o respeito, com o decoro, com a obediência às normas litúrgicas, como a Igreja manda. Tenho tido confiança em Deus nas horas difíceis, incertas, escuras da vida. Ou ao invés confio em mim, nas minhas amizades,
nos meus planos, naquilo que armei para as coisas saírem como eu quis. Onde está meu tesouro? Onde está a minha confiança? Tenho lido a Sagrada Escritura, meditado como sendo palavra de Deus. Tenho rezado o texto diariamente, sabendo que a Virgem Maria me foi dada por mãe, pelo próprio Jesus, e que na escola dela, ela que é mãe do Padre, do sacerdote Jesus, com ela é que podemos aprender a ser bons ministros do altar. O Senhor disse: amai-vos como eu vos amei. Para um judeu bastava amar o próximo como a si mesmo. Para nós não. A medida do amor é Jesus. Como tem sido a relação com meu próximo? Primeiro com a minha comunidade seminarística. E aqui eu peço que diante de Deus, cada um coloque o irmão com quem tem dificuldade. O irmão com quem nesse semestre foi injusto, denegriu com atitudes, com palavras. Esse irmão, eu peço agora que cada um coloque diante de Cristo, pedindo por ele, vendo nele os traços benditos de Jesus. Nem sempre, meus filhos, as pessoas merecem o nosso amor pelo que elas fazem. Nem sempre. Mas elas vão merecer sempre o nosso amor por aquilo que elas são. Imagem de Cristo, nossos irmãos. Tenho perdoado meus irmãos. Tenho me feito próximo, tenho me aproximado daqueles que precisariam de mim, de um sorriso, de uma mão estendida, de uma ajuda, talvez nos estudos, talvez na vida espiritual, talvez na amizade. Tenho sido leal com meus irmãos. Lembrem que irmãos é Deus quem dá. No seminário nós não somos uma comunidade de amiguinhos, nós somos irmãos. Aquele que pensa diferente de mim é meu irmão. Aquele cujo jeito de ser me incomoda é meu irmão. O Senhor o colocou ali para que eu o ame, para que eu o acolha. Os defeitos do meu irmão, tenho procurado cobri-los com o manto do silêncio? Ou tenho difamado meus irmãos? Ou até pior ainda, caluniado, inventando? Tenho criticado meus irmãos? Às vezes a gente mata os irmãos com a nossa crítica, uma crítica maligna, que sente um prazer doentio de destruir a boa fama do outro. E às vezes com a desculpa de que é pelo reino de Deus. É mentira, é só o reino de Satanás em nós, a malignidade. Jesus nos diria: não sabeis de que espírito sois. Pensemos nos irmãos aos quais prejudicamos. Peçamos perdão a nosso Senhor por isso. E peçamos ao Senhor por eles, para que o Senhor os abençoe, os faça felizes,
Se vivem no pecado, que o Senhor os converta. Tenho sido também um sinal de Cristo na minha família, com meus irmãos de sangue, com meus pais. Qual o meu relacionamento na minha pastoral com as pessoas? Procuro ter uma atitude de quem serve em nome de Cristo. Sou casto nas minhas relações, ou seja, minhas relações são desinteressadas, seja interesse afetivo, seja interesse econômico, seja interesse de algum proveito. Nossas relações devem ser livres, castas, desprovidas de segundas intenções. Sei me relacionar com as meninas, com os rapazes, com as crianças, de modo livre, sereno, como convém a um ministro de Cristo, alguém que busca o sacerdócio. Sou sincero, o meu sim é sim, o meu não é não. Sei guardar segredo quando me é pedido esse segredo. Nas minhas amizades, sou livre e deixo livre, ou com minhas carências e meus desequilíbrios, torno a amizade pegajosa, uma amizade particularizada, exclusiva, que faz mal a mim e ao outro, e se torna um mau zelo e às vezes um escândalo. Sou caridoso, ajudo a quem precisa de mim. Preocupo-me com os pobres, com os doentes, com os que sofrem, com os que se encontram transviados. Na minha pastoral, na minha comunidade, isso aparece, essa preocupação minha. Sou obediente aos meus superiores. O Senhor disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Tenho procurado crescer como pessoa em direção a Cristo. Os dons, os talentos que Deus me deu, tenho desenvolvido? Ou sou acomodado, preguiçoso? Tenho procurado me formar em todos os níveis do processo formativo para dar o melhor de mim ao reino de Deus, ao povo santo de Deus. Tenho rezado o tanto que devia rezar, estudado com o empenho que deveria estudar. Tenho sido aberto para a formação. Tenho lido bons livros, procurado ter boas conversas,
que me constroem, que me enriquecem. Como tenho me relacionado com os meios de comunicação? Que sites ando vendo na internet? Teu pai, que vê o que é oculto, está presente ali. Que tipo de conversa ando tendo nos bate-papos de internet? E quanto tempo gasto com esse tipo de coisa? Que tipo de DVD tenho visto? Que tipo de música tenho ouvido? Se escuto músicas que despertam carência afetiva, que despertam imaginação para relacionamentos amorosos que não me são permitidos como candidato ao sacerdócio. Se um seminarista se compraz em escutar música romântica, ele está colocando brasa na sua cabeça, está despertando carências que já estão lá latentes e que depois ele não poderá manejar e controlar. Está pecando por temeridade, está pecando por imprudência, por presunção. Tenho feito boas leituras, ocupado o meu tempo com leituras que me edifiquem na vida espiritual, que me façam conhecer melhor a teologia, a Sagrada Escritura. Tenho procurado cultivar o autoconhecimento. Eu sei dizer 5 defeitos dominantes em mim, sei identificar esses defeitos e procuro metodicamente, perseverantemente combatê-los. Tenho guardado minha castidade, fugido das ocasiões de pecado. Quando a gente não foge das ocasiões de pecado, ainda que não se chegue ao ato do pecado, mas já se cometeu o pecado da temeridade, da presunção, de colocar-se em situação próxima ao pecado. Tenho sido atento no cumprimento dos meus deveres, como cidadão, como seminarista, como cristão. Exercito a minha força de vontade para fazer o que é correto e evitar o que é errado. Tenho sido preguiçoso, escorão, fujo do trabalho, fujo do estudo. Tenho alimentado minha fé, uma fé sincera e total no que a Igreja ensina, na sua doutrina, na sua moral. Tenho sido sincero e aberto com meu diretor espiritual ou engano? Filtro o que vou colocar, escolho o que vou dizer e escondo o resto, tornando nula e ofensiva a Deus a minha direção espiritual. Minha relação com meu bispo, com meu reitor, com meu pároco, é uma relação de homem, honesta, sincera e ao mesmo tempo respeitosa, na fé, obediente, delicada, ou é uma relação interesseira, de bajulação, de subserviência, buscando benefícios? Tenho cuidado da minha saúde ou sou desleixado? Tenho sido vaidoso, apegado à moda, apegado à aparência física,
Um servo de Deus deve ter o cuidado normal, na justa medida com a aparência, para não cair no desleixo, para não passar a impressão de que é um homem desleixado, que não se ama a si mesmo. Mas aqui todo excesso é pecaminoso. Seminarista que anda na moda, seminarista que se preocupa com grife, seminarista que se preocupa com o último lançamento da tecnologia, seminarista que se preocupa mais em conhecer o shopping do que a catedral, seminarista que, quando se preocupa com o paramento, com a vestimenta eclesiástica, é no sentido de ser estrela, de ser astro, de aparecer, de uma certa futilidade. Tudo isso é pecaminoso. É preciso cortar isso. Um padre, um seminarista devem ser homem, deve ser másculo e deve ser discreto e moderado no uso das coisas, de bom gosto, com simplicidade. Nada é tão elegante e bonito quanto a simplicidade. Nada é tão belo quanto a maturidade. É para isso que Cristo nos caminha, nos faz caminhar. Cortar o que for futilidade, cortar a preocupação com a aparência, preocupação excessiva. Nós somos celibatários. Nunca usar nosso corpo para seduzir ninguém. Nunca desejar ser admirado fisicamente. Isso é infantilidade, é covardia e, no caso de um celibatário, é pecado. Coloquemo-nos todos diante de Cristo, meus irmãos, e supliquemos que Ele transforme o carmesim do nosso pecado no branco, puro do seu Espírito Santo que nos purifica.